Seja muito bem-vinda aqui no canal Coisinhas da Jaque, canal com dicas para você que trabalha com crianças, você criança que gosta de histórias da Bíblia, este é o canal certo. E hoje eu trouxe uma história na lata. Qual será a história? Fique comigo até o final desse vídeo. Olha só, quero dizer a você, principalmente você, educador cristão que acompanha o canal Coisinhas da Jaque, que se prepare muito, estude, pesquise, leia muitas vezes o texto que você vai ensinar histórias da Bíblia ao aplicar essas histórias à vida das crianças. Ore bastante. Esta história de hoje ela é riquíssima em detalhes. Tem detalhes muito lindos que neste vídeo eu não vou conseguir falar todos os detalhes, mas você, quando for ministrar essa emocionante história, prepare-se bastante, olha só, faça esboços, faça escritos, faça anotações na sua Bíblia, leia bastante. As crianças são muito curiosas. Dia desses mesmo eu estava contando essa história na minha célula e as crianças falaram: tia Jaque, você esqueceu daquele detalhe, tia Jaque, aquilo que aconteceu. Então, prepare-se bastante. Esta história em especial ela é muito rica em detalhes e hoje eu vou pincelar algumas principais coisas que aconteceu com esse personagem. Mas você, ao preparar, prepare-se, estude bastante sobre este personagem que está aqui. Qual será o nome dele? Vamos ver? Olha só, o nosso personagem, ele aparece em Gênesis capítulo 37. E nesse vídeo eu vou deixar as referências bíblicas para que você acompanhe, para você criança conferir na sua Bíblia todos os detalhes da emocionante história dele. Sabe quem ele é? Ele é José, um dos 12 filhos de Jacó. E a história de José, ela é cheia de detalhes. Hoje a tia Jaque vai trazer alguns detalhes da vida dele neste vídeo. E como eu falei, José era um dos 12 filhos de Jacó. 12 filhos. Olha que família grande Jacó tinha. Olha quantos filhos Jacó tinha. Você consegue ler os nomes aí, ó? Jacó tinha 12 filhos e mais uma única mulher, a Diná. E aqui estão todos os filhos de Jacó. Você pode conferir lá em Gênesis, no capítulo 35, que você vai ver todos esses nomes, e eram filhos de 4 esposas. Naquela época podia. 4 esposas deram esses 12 filhos. E hoje nós vamos falar em especial de José. José, a Bíblia diz que ele era o filho amado de Jacó. Ele era o filho de Raquel. Raquel era a esposa que Jacó muito amava e ela demorou muito para ter filho até que veio José. Mas tem um detalhe. José não era muito querido por seus irmãos. Os irmãos sentiam ciúmes de José. Sentiu tanto ciúme até mesmo porque Jacó, ele deu essa túnica colorida para o seu filho José. Essa túnica colorida geralmente era dada para o primeiro filho. O primeiro filho de Jacó, ele está aqui, ó, vamos achar ele aqui. Era Rúben. Rúben era o primogênito. Ele deveria ter ganhado a túnica colorida, mas quem ganhou foi José. José era um filho obediente. E José, ele tinha alguns sonhos. José tinha sonhos. Deixa eu mostrar para vocês um dos sonhos que José teve. Olha aqui. Tia, que é isso?
Esse sonho aqui, José contou o sonho dele para os seus irmãos. Eles apanhavam feixes de trigo, trigos, lá na lavoura, no campo, e eles amarravam. E no sonho de José, enquanto José amarrava o feixe de trigo dele, e os irmãos também, o feixe de trigo de José se levanta e o dos irmãos dele se prostram, como se estivesse adorando o feixe de trigo de José. José contava seus sonhos. Ele teve um outro sonho. Nesse outro sonho de José, José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas também se prostravam diante dele. E quando José contava esses sonhos, os irmãos dele falavam assim: o que você está pensando, rapaz? Ele era um rapaz de 17 anos. Você está pensando que você vai reinar sobre todos nós? Quando José conta este sonho aqui, até o pai dele fala: que isso, menino? Você está achando que eu, sua mãe, que nem aqui mais está, vai se prostrar diante de você? A mãe não estava, porque quando a mãe teve o irmão de José, Benjamim, ela morreu no parto. Por isso, a mãe não estava mais entre eles. Então, esses eram os sonhos que José tinha e deixava os seus irmãos furiosos, com inveja, com ciúme. E o pai de José também, ele às vezes, os irmãos de José iam para o campo pastorear as ovelhas, e quando os irmãos estavam lá pastoreando as ovelhas, o pai Jacó mandava José para ver como que estavam seus irmãos. E muitas vezes José trazia más notícias dos seus irmãos, por isso seus irmãos ficavam com mais ódio dele. Certa vez, quando os irmãos de José estavam pastoreando as ovelhas em certo lugar, Jacó mandou que José fosse até lá. E quando José está aproximando dos seus irmãos, os irmãos fazem algo terrível. Os irmãos planejam matá-lo. É isso mesmo, eles tinham tanto ódio de José que eles queriam matar José. Mas Rúben falou: não vamos matar, foi em defesa, não vamos fazer isso. E eles então, ali, decidiram fazer algo muito ruim com José. Eles pegaram José, tiraram a túnica dele e jogaram ele numa cisterna, num buraco. E ali ficou José triste, sozinho. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus era com José. Deus cuidava de José, assim como Ele cuida de você também. E mesmo ali triste, sozinho, Deus não tinha abandonado José. Apesar de tantas dificuldades que José vai passar, e você pode ver isso na Bíblia, dos capítulos 37 de Gênesis até o final, Deus estava com José e por nenhum momento abandonou. E sabe, os irmãos, eles combinaram, alguns ali, Judá da ideia, porque eles não queriam, Judá não queria que matasse o seu irmão. Ele falou assim: então vamos vendê-lo como escravo. Estava passando uma caravana de homens que pegavam as pessoas e vendiam como escravos. Então vamos vender como escravo. Aí ele vai para uma terra distante e por lá ele fica. Olha só. E foi isso que eles fizeram. Eles tiram o José do poço e eles, olha só, José agora vai ser vendido como escravo. Já pensou? Um menino de 17 anos sendo vendido como escravo, sendo tirado do meio dos seus irmãos, de perto do seu pai, a mãe já não tinha mais e agora ele vai para a terra do Egito. E lá na terra do Egito, ele então é vendido como escravo. E ele é vendido para um homem chamado Potifar. Sabe quem era Potifar? Potifar era o comandante do exército de Faraó. Faraó era o rei, o governante de toda a terra do Egito. E Potifar então leva José como escravo. José começa a trabalhar na casa de
Potifar, e a Bíblia diz que Deus era com José. E o que José fazia, diz a Bíblia, que prosperava, quer dizer, tudo que José colocava a mão para fazer dava certo, era bem sucedido, porque Deus era com José. E Potifar viu isso, Potifar viu que as coisas na casa dele estavam dando tão certo, que sabe o que ele resolveu fazer com José? Ele colocou José agora, que era de escravo, de empregado, de servo, agora José é um mordomo. O que quer dizer isso? Ele era quem comandava as coisas ali na casa de Potifar. Ele fazia as compras, ele dava ordem para os empregados. A Bíblia diz que o Potifar ele só preocupava, sabe com o quê? Com a comida que estava no prato dele. O restante ele não se preocupava com mais nada. Deus era com José, apesar de estar longe da sua família, apesar de todas as dificuldades, Deus estava com José. Como Deus era com José, a Bíblia então fala que ele foi colocado como mordomo na casa de Potifar. Não roupas de escravo mais, agora ele se vestia como egípcio, se maquiava como egípcio também. Mas aconteceu um problema. A Bíblia diz que a esposa de Potifar começou a tentar José a fazer coisa errada. O que era de errado? A mulher de Potifar queria que José ficasse com ela. E José, que andava com Deus e Deus era com José, sabia que isso era pecado, ele tentava fugir de todas as formas da mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar insistia, até que certa vez, olha o que aconteceu com José. José vai até a casa, cuidar dos afazeres de dentro de casa, não havia ninguém na casa, e a mulher de Potifar foi tentando, e olha só uma das vezes o que José disse, ele falando sobre Potifar, olha só, ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Crianças, José tinha consciência que isso era errado, que isso era pecado contra o Senhor. Você tem consciência das coisas que são pecado e que desagradam a Deus? José tinha, mas a mulher de Potifar, então, ela inventa uma mentira. Nesse momento que José está lá, José foge dela e ela pega a capa de José, a roupa de cima, e segura na mão e inventa uma mentira. Ela diz que José que estava tentando ficar com ela. E por conta disso, Potifar fica com tanta raiva. A Bíblia diz que Potifar, está no capítulo 39 de Gênesis, acendeu a ira, ficou com muita raiva de José. E sabe o que aconteceu? Novamente José vai ser um prisioneiro. Outra vez José vai ficar preso. Agora José está lá na prisão, na terra do Egito. E aí a gente vai para o capítulo 40 do livro de Gênesis. E no capítulo 40, você confira na sua Bíblia, o padeiro e o copeiro de Faraó, eles são presos, eles fazem algo errado lá, e eles vão presos, eles ficam lá junto com José na prisão, e José interpreta os sonhos dos dois. E do jeito que José falou, aconteceu. E José tinha pedido para o copeiro que o sonho ele ia ser restituído ao cargo dele. José pediu assim, olha, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Gente, passou 2 anos e José aonde? Na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José e tudo que José fazia dava certo, inclusive lá na prisão. José
lá na casa de Potifar ele foi colocado como mordomo. Agora aqui na prisão ele também vira o administrador ali da prisão. O carcereiro, ele coloca José cuidando de tudo. E do mesmo jeito que foi com Potifar, a Bíblia diz que o carcereiro só se preocupava ali com o que era de sua responsabilidade. No mais, tudo era José quem fazia. Deus estava preparando José para algo grande que ele iria fazer na sua vida. E aí, passado 2 anos, a Bíblia diz que o rei do Egito, quem é o rei do Egito? Faraó. Faraó tem sonhos. E os sonhos perturbam o Faraó a tal ponto que ele chama os magos, os encantadores, todo mundo ali e pede para que eles interpretem o sonho que ele teve. Ele conta qual foi o sonho, confira na sua Bíblia qual foi o sonho de Faraó. E aí, ninguém foi capaz de interpretar o sonho do Faraó. E aí o copeiro, ele põe a mão na consciência e fala: opa, esqueci, cometi um engano, cometi um pecado, eu prometi. E aí ele lembra de José. E a Bíblia diz que José então é retirado lá da prisão. Eles arrumam José, fazem a barba, trocam a roupa de José. E José então agora está na presença de Faraó. Faraó conta um sonho, ele sonhou com vacas gordas, vacas magras, espigas bonitas e espigas mirradas. E José interpreta o sonho de Faraó e dá algumas orientações. Olha, eram anos de grande fartura, de grande produção de grãos que ia ter na terra do Egito, 7 anos, e depois 7 anos de fome, 7 anos de seca, que nada do que se plantasse ia prosperar. E José então fala para Faraó: escolha um homem que saiba administrar, coloque ele. E aí o José, ele dá orientações para Faraó. E sabe o que Faraó disse? Onde é que nós vamos encontrar, qual é o homem mais capaz do que este, em que há o Espírito de Deus? Olha que lindo! O próprio Faraó reconhece que Deus era com José. E aí vem uma parte emocionante da história que eu acho linda. A Bíblia diz que o Faraó então, ele nomeia o José como o governador de toda a terra do Egito. Ele pega o anel dele, coloca em José, mostrando a autoridade que José tinha. E também, da mesma forma como foi com Potifar, da mesma forma como foi com o carcereiro, todas as coisas estavam sob o cuidado de José. Abaixo de Faraó estava a autoridade de José. Olha que coisa linda! Deus estava com José. E aquele menino de 17 anos que passou tanta dificuldade, tanta coisa ruim, foi vendido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi injustamente condenado à prisão, falaram mentiras sobre ele. Agora aquele menino que já tem 30 anos, mais de 30 anos, porque passou anos, né? O tempo que ele ficou na casa de Potifar, o tempo na prisão. Então José agora já é um jovem de quase 30 anos, confira aí. E aí José agora é o governador de todo o Egito. Lembram dos sonhos que José tinha? Que o feixe dele, os feixes dos irmãos se prostravam, o sol e a lua e as estrelas. Será que aconteceu? Sim, aconteceu, porque os irmãos de José, eles vão até a terra do Egito, 10 deles, porque aqui tem 12, né? Porque aqui tem Benjamim e tem o José. Mas aí você tira os 2, vai dar 10 irmãos de José. Eles vão até a terra do Egito e quando eles chegam lá, eles se
prostram diante do governador do Egito. Até então eles não conheceram José. Depois tem toda a história, o que José faz. José vai se revelar aos seus irmãos e é linda, é empolgante essa história. Eu desafio você a olhar na sua Bíblia, ler, ver essa história linda. E o mais lindo ainda, Jacó, que lá atrás, quando os irmãos venderam ele, eles tiraram a túnica de José, passaram sangue de um animal e Jacó acreditou que o seu filho amado tinha morrido. Aqui no finalzinho de Gênesis nós vamos ver Jacó reencontrando o seu filho. É um encontro emocionante, vale a pena ler, vale a pena você mergulhar na história de José. Mas o que eu quero que você grave, você criança, você educador cristão, Deus era com José. Tudo que José colocava a mão prosperava. Apesar das lutas, apesar das dificuldades que Deus mesmo permitiu que José passasse, ele ficou firme e Deus o exaltou, Deus o honrou, porque Deus estava com ele. E o meu desejo é que Deus esteja com você também, com você criança, que você cresça andando com Deus, crescendo nas coisas de Deus. E você, educador cristão, o meu desejo é que você, assim como José foi fiel em todas as coisas. José ele fez administração, né? Ele fez a sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em administração, mesmo quando eles estavam na casa de Potifar, lá no cárcere, tudo que ele fazia prosperava. E eu desejo para você também, educador cristão, que tudo que Deus colocar na sua mão prospere, faça com êxito, faça com amor, faça com dedicação, que certamente, assim como Deus honrou José, Deus vai honrar o fruto do seu trabalho também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te convido, se você ficou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com outros, para que outros também possam conhecer essa história maravilhosa da Bíblia, que é a história de José. Tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima!